Terminando aqui a noite de Copa do Brasil, uma vitória do Corinthians e do Fluminense, né? Pra você ver que todo mundo ganha nessa porra, menos o tal do Vasco da Gama, né? É impressionante, você vê a, a vontade, cara, a força e a qualidade também, né? O Corinthians está passando por grandes problemas aí, financeiro, político, escândalo. Os presidentes, agora o ex-presidente e o presidente foram denunciados no Ministério Público, estão sendo investigados pelo Ministério Público. Eu não sei se isso não acontece no Vasco, não sei porquê. Tá lá, ó. Os caras comemoram, né? Ao Depay aí, ó. O cara do jogo fez o gol pra desespero lá do Neto, né? Que não gosta dele pra nada. Ou alegria, né? Porque ele é corintiano. Mas aí, ó, o Corinthians, com tudo que acontece de ruim, faz um campeonato brasileiro decente. Tá aí, ó, ganhando do Palmeiras de novo. Já ganhou do Palmeiras esse ano, né? Que ganhou o Campeonato Paulista, justamente 1-0, depois segurou o empate. O Palmeiras com um baita elenco, com muita grana, não consegue ganhar do Corinthians. Você vê, né? É só porque o Corinthians teve a capacidade de montar um time melhor. Um time bom. Melhor que o Palmeiras, não. Mas um time bom. Aí fica a discussão de que o Corinthians contrata e não paga, tá cheio de problema. Mas tá aí, ó. Dentro de campo, pelo menos, os resultados eles vão chegando, né? E o Fluminense que não vencia desde que acabou o Mundial de Clubes, eram 5 derrotas seguidas, vai lá no Beira-Rio, faz um gol em cima do Internacional, tomou o gol do empate lá do Carboneiro de novo, né? Aquele cara fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. O Fluminense vai lá, busca o gol, a vitória, não foi pressionado, não jogou covardemente, não fez o que o Vasco fez. E olha que o Fluminense também, se você for ver, não tem essa seleção. O Renato Gaúcho mesmo fala que é um time que tem suas limitações. Perdeu o melhor jogador, que é o Arias, e vai lá e ganha do Internacional no Beira-Rio. Só o Vasco do Diniz que não ganha de ninguém, né? Sempre a mesma conversinha fiada de estamos jogando bonito, estamos jogando bem. Falar nisso, eu vou dar até uma olhada aqui no que ele falou no pós-jogo desse empate contra o CSA. Foi parecido com o que aconteceu nos outros jogos? Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início, e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando de um time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado, eu não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Tá? Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar com um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi o que acabou amarelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com o placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Tortura em dobro aí, ó. Agora vai começar a reprise do Vasco da Gama. Tô aqui de madrugada, meu filhote tá aqui, tava me esperando, já dormiu. E é isso, o Diniz tá aí, né? Essa conversa fiada de que o ataque produziu, eu fico feliz com a produção do ataque, não conseguiu tomar gol. Pô, o adversário limitadíssimo, né? Teve 2, 3 chances ali, claras de gol, mas você vê que não tem jogador de qualidade para colocar a bola para dentro. Aí vem esse papo de é engraçado, né? Agora se espelha nos outros, agora usa os outros como exemplo. O Cruzeiro empatou em casa, o Bahia venceu com dificuldade o Remo. Aí vai citando os times
é que tá tendo dificuldade o Fluminense. Isso ele não viu antes do pós-jogo, né? Antes da coletiva, que acabou agorinha, né? O Fluminense. Mas com certeza ia usar como exemplo a derrota do Inter também. Agora, usar esses exemplos, para mim, é só fugir da realidade. O Vasco não consegue vencer. O Vasco não consegue vencer um time sul-americano, um time da Série A, um time da Série C, não consegue vencer. Fica só esse discurso de que tá produzindo, tá jogando e morre abraçado a esse Verratti que também não tá jogando nada. E foi perguntado na coletiva sobre o Verratti se ele tem um plano B, por que ele não, né, dá a entender por que você não tira o Verratti. E aí ele fala que o plano B era o GB, mas o GB tá lesionado, logo vai voltar, ele que é para entrar quando o Verratti tiver que sair, e que ele tá tentando recuperar a boa fase do Verratti, que o Verratti sofreu porque a bola não chegava, agora a bola tá chegando, ele fez o gol contra o Del Valle, tá ainda muito abaixo do que se espera do Verratti, ele conta muito com o Verratti dentro de campo. Vou deixar aí para você sobre o Pablo Verratti, que ele não tira nem quando o time tem jogador expulso. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Entendeu? A característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim, com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Então é isso. Eu acho que vou botar esse vídeo para rodar aí umas 6 horas da manhã, que é a hora que você está indo para o trabalho, acordando, para ver o que o Diniz falou a respeito do jogo, do Verratti, e como é que ficou aí a situação da Copa do Brasil até aqui, né? O Fluminense venceu fora de casa, o CRB conseguiu um bom empate jogando no Mineirão, o jogo da volta em Alagoas. O Vasco empatou com o CSA também em 0-0. O Corinthians com o Depay fazendo gol bateu o Palmeiras por 1-0. E o Fluminense, eu já falei, né? Fluminense e o Botafogo venceu o Bragantino. Hoje tem o Urubu contra o Galo e o São Paulo pega o Atlético Paranaense. Tá, então, Copa do Brasil. Eu vou meter o pé, vou descansar, vou dormir. Amanhã eu tô de volta pra gente trocar ideia sobre o Vasco da Gama, tá bom? Curte, se inscreve no canal. Um dia de trabalho abençoado pra você. Fica com Deus e saudações vascaínas.